Olá, queridos. Hoje o nosso podcast recebe uma mulher que une ciência, espiritualidade e ancestralidade. Ela é uma iniciada na Umbanda, uma iniciada no Candomblé e uma dedicada na tradição trívia. Nós hoje vamos conversar com Flor, que é uma psicóloga especialista em mulheres e uma ginecologista natural, que trará para a gente a compreensão da energia, da totalidade, da espiritualidade, da ciência e da energia do sagrado feminino. Olá, Flor, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado, Nora, pelo convite. Muito bom poder estar aqui com você hoje. Bom, Flor, diga pra gente como que é essa integração da espiritualidade, da medicina, da ginecologia natural e também dessa ancestralidade no seu dia a dia. Como que isso se compreende, como que isso se completa, como que isso se conecta? Bom, para mim, essa integração entre a espiritualidade, entre a ciência, entre o sagrado feminino, o saber da mulher, ele veio acontecendo de uma forma muito naturalizada. À medida que eu fui me formando, primeiro psicóloga, eu fui entendendo que a saúde da mulher, a psicologia em si só não abarcava. Ficava ali uma falta. Conforme eu ia conversando com as minhas pacientes, conforme eu fui construindo a minha relação, o meu vínculo, todas essas mulheres me apareciam com um sintoma muito semelhante de não saber se compreender, de não saber o sentido da própria vida. Eram mulheres que se doavam demais para suas famílias, para os seus maridos, seus filhos, seus companheiros, e sentiam essa falta. E aí, conforme eu fui estudando a ciência ali de como cuidar da saúde da mulher, da ciência preventiva do cuidar da saúde da mulher, e também fui trabalhando essa espiritualidade, essa mediunidade no meu dia a dia, eu fui vendo esses complementos. Então, eu fui entendendo que algumas coisas que aconteciam na minha cultura de terreiro, ali na tradição, também me serviam como um aparato, como um arcabouço para lidar com essas mulheres. E aí eu fui trazendo isso para o consultório aos poucos e foi trazendo uma dinâmica de revitalização dessas vidas. Então foi um momento muito legal, onde essas coisas foram se construindo quase que como um quebra-cabeça, que elas foram se juntando, se moldando e foram trazendo sentido para a minha prática. Foi um momento muito interessante. E você vê, por exemplo, dentro da psicologia, alguma trava com relação à própria espiritualidade e à ginecologia natural? Você compreende que em muitos momentos a gente precisa lidar com a psique da mulher de uma forma ampla, entendendo inclusive os contextos que estão relacionados à ancestralidade que ela carrega e à força da espiritualidade também que está presente ou não na vida dela, e isso de alguma forma traz algum tipo de complexidade no lidar com a psicologia? Sim, completamente, porque a gente tem que partir do princípio que a psicologia foi construída por homens, né? Ela foi construída através da psicanálise, através de Freud, de outros psiquiatras homens que viam o mundo através de uma perspectiva patriarcal. Então, quando a gente estuda a teoria ali da psicologia, a gente vai compreendendo que não existia ali de primeira base um arcabouço que levava em consideração o intelecto e a saúde da mulher emocional de uma perspectiva diferente da do homem. Era como se todas as mentes, masculinas e femininas, fossem iguais. E aí depois outras pessoas, outras mulheres que adentraram os saberes psicológicos, adentraram os estudos, foram trazendo essas diferenças e foram pontuando que a mente da mulher, ela tem uma complexidade que vem diferente da mentalidade do homem. E que essas mentalidades, elas precisam ser vistas e elas precisam ser analisadas dessas maneiras separadas, para que ela faça um sentido para o corpo da mulher, até mesmo contando que o nosso corpo é cíclico. A gente tem o período menstrual, a gente tem a alta e a baixa de hormônio ao longo dos meses, que vai interferir no nosso emocional, e esse emocional vai interferir na forma como a gente lida com o mundo e com as nossas emoções. Então, obviamente, a psicologia chega num ponto em que ela não tem esse aparato completo. E aí mulheres psicólogas, mulheres psiquiatras, mulheres estudiosas da psique feminina vieram fazendo essa revolução de trazer essa outra perspectiva muito além do que foi trazido de primeira base dessa forma simplista de compreender a saúde emocional da mulher.
Então, através da psicologia, né, principalmente a psicologia junguiana, Jung vem falando muito do nosso inconsciente, da forma como a gente vê o mundo, foi como a gente conseguiu ter uma ponte para começar a entender que a saúde da mulher emocional, mental, ela é diferente da saúde masculina e que ela precisava ser abordada diferente. Então, esse movimento, ele não é muito antigo, ele é um movimento um pouco recente na história assim, da humanidade. Sim, na verdade esse é um movimento que ele é um movimento moderno no entendimento que temos sobre a causa, mas as mulheres sábias sempre entenderam isso desde o princípio dos tempos, quando nós tínhamos, por exemplo, a tenda vermelha, onde as mulheres se recolhiam, em várias tradições. Estou falando da tenda vermelha como uma nomenclatura generalizada para vários ambientes onde eram recolhidas mulheres em seu período menstrual, tratando ali a sacralidade daquele momento e o entendimento de que era necessário para a mulher naquele momento um entendimento sobre ela mesma, né? E a gente fala sobre os ritos, dos ritos do feminino, né? E das passagens da mulher sobre esses ritos, que eles falam sobre a menarca, eles falam sobre a mulher entrar no período dela sexual, da prática sexual dela, da maternidade da mulher e também da energia do Cronin, que a gente chama que a menopausa, né? Que é uma fase da mulher que não é uma fase tão abordada assim, mas que ela é extremamente importante. Ou talvez eu tenha entendido a importância dela quando eu tenha entrado na menopausa e tenha entendido o quanto isso muda os aspectos hormonais da mulher. Sim. A mulher ela tem um momento importantíssimo na pré-adolescência dela, quando os hormônios dela começam a se movimentar para que a primeira menstruação aconteça, para que a menarca chegue, mas também é muito importante falar do momento onde finda esse ciclo menstrual na mulher, né? E essa é uma prática que dentro da bruxaria, dentro da tradição trívia, por exemplo, é algo muito visto. Como que você talvez você não tenha ainda tido a experiência disso dentro da espiritualidade, mas dentro das religiões de matriz africana, elas também falam sobre essa cronologia do feminino? Com certeza. Dentro dos meus estudos, tanto dentro da religião de matriz africana, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé e agora dentro da tradição trívia, eu sempre reparo esse rito de passar da mulher. Quando a gente é criança e pré-adolescente, nosso corpo se prepara, né, para a menarca, para a nossa primeira menstruação, é o momento em que a gente começa a ver o mundo com outros olhos. A gente está largando ali aquela segunda infância, aquela coisa ali do sonhar, do fantasioso, e começa a compreender que o período menstrual ele não vai nos inserir em uma outra realidade. Tanto que quando uma menina fica menstruada, a primeira coisa que nos é falado é: agora você é uma mocinha. Então, a gente começa a entender o que é ser uma mocinha, né? E a gente começa a lidar com questões que a gente não pensava. Sobre o nosso corpo, sobre o que é entender esse sangue que vem todo mês, e essas emoções que acompanham, porque tem uma oscilação de humor, que às vezes tem uma tristeza, às vezes tem um ímpeto de raiva, que a gente está ali compreendendo nessa primeira fase da pré-adolescência e o início da menstruação. Depois a gente se torna mulher, a gente tem a nossa vida sexual ativa, a gente tem a preocupação se vai gerar ou não uma criança, se vai ou não dar vida, e a gente começa a ter hoje, né, na sociedade, a gente começa a ter ali um diálogo com a menstruação. Dentro de uma casa de axé, o nosso sangue é tão sagrado quanto na bruxaria. O nosso período menstrual, ele é tão sagrado quanto uma bruxaria. Então, a gente entende, dentro desse rito de passar, quando a gente está ali recolhido no roncó, para renascer para o orixá, para renascer para uma nova divindade, para uma nova vida, quando uma mulher fica menstruada, também é louvado, também é iniciado como se fosse uma comemoração desse novo rito de passar. Quando esse sangue se apresenta, as nossas matriarcas identificam essa mulher como uma parte também de um matriarcado, porque agora ela também gera uma vida.
Então, ele tem esse processo. E o fim da menstruação, quando a gente entra no climatério, na plenopausa, na menopausa, é o momento em que a gente entende como a sabedoria, assim como na tradição trívia, assim como nos caminhos da bruxaria, quando uma mulher está deixando o seu sangue, é o ritual, é um processo de entender que aquela mulher está abarcando em si um conhecimento, o conhecimento espiritual, um conhecimento de ancestralidade, de tradição, aonde ela vai ensinar a próxima da geração, que ainda vai estar lá no início dela, lá na pré-adolescência dela, tendo a sua primeira menarca. Então, essa mulher mais velha, que ela perde o seu sangue, ela não é mais vista como uma inútil que não vai gerar vida. Pelo contrário, ela se torna sacerdotisa, a que detém todo o conhecimento que vai ensinar as mais novas que estão chegando a trilhar o caminho para chegar até ela também um dia, seja nessa vida ou em outras vidas. Se tornar uma anciã dentro da bruxaria é algo que é memorável para qualquer mulher, né? Quando a gente está lá na nossa juventude, na nossa adolescência, vivenciando as experiências da bruxaria, do entender que as fases da lua, elas são cíclicas e que a espiritualidade da deusa é cíclica e que nós começamos a experimentar as mudanças na nossa personalidade, as mudanças no nosso comportamento, que estão relacionados a essas fases lunares que nós começamos a experimentar de acordo com os esbais e com os sabás que a gente vai processando nas rodas anuais no qual vão girando. Se tornar uma anciã e passar pela menopausa é algo muito distante na consciência de qualquer mulher. A mulher, por mais que você fale com ela sobre a menopausa, ela não consegue compreender o que isso significa. Quando nós entramos na menopausa e nos deparamos com essa energia do cessar da menstruação, há um primeiro impacto sobre isso que você tem de pensar que você está ficando velha, né? E nós começamos ali a lutar com relação ao espelho, às rugas, a pele que começa a perder a tonacidade, que começa a ficar flácida, e a gente começa a entender que há um declínio dentro da energia do corpo. Mas só há se você quiser. Sim. Dentro da menopausa, há reações, nós podemos reagir a essa menopausa. Eu sou de uma família de 6 mulheres, né? Nós somos 6 irmãs. E eu sou a única que tive essa menopausa tão agressiva. E não imaginei que fosse ter uma menopausa tão agressiva, porque eu sou uma mulher conectada com a espiritualidade, conectada com o sagrado feminino. Aí a gente acha, não, isso é para quem não é conectado, isso é para quem não é. Não, isso é para quem precisa viver uma experiência como essa, para saber orientar pessoas Sim. sobre uma experiência como essa. Né? Sim. E eu tive grandes sangramentos e depois, antes de cessar de fato a menopausa. Mas eu só me tornei uma anciã no ano passado. Depois de 5 anos já sem menstruar, foi me dado o cargo de anciã dentro da religião. Esse é um momento importante porque a gente entende que nós somos merecedoras, nós somos especiais, nós estamos tendo a oportunidade de envelhecer. No mundo como o mundo de hoje, poder envelhecer é uma dádiva, é uma bênção, né? Nós passamos por momentos muito significativos na humanidade, que vão desde as guerras até uma pandemia. E Sim. nós somos sobreviventes disso, né? Bom, o que você percebe que vem atraindo as mulheres para a ginecologia natural? Você acha que a ginecologia natural ela tem sido um foco para as mulheres ou elas estão descobrindo isso aos poucos agora? Eu acho que essa busca, né, para a gente falar de ginecologia natural, a gente tem que falar de ancestralidade fortemente inerente. E eu vejo que está tendo uma movimentação
né, social de muitas mulheres buscarem suas referências de ancestralidade. E quando elas vão buscar essas referências de ancestralidade, não só dentro das casas de matriz africana, mas também dentro da cultura indígena, mas também dentro da cultura da sociedade matriarcal como um todo, elas se deparam com os aparatos que as nossas ancestrais tinham de cuidado com a mente, com o corpo e com o espírito, que são os tripés da ginecologia natural. Então, eu vejo que, inerentemente, quando você, por exemplo, entra para uma casa de axé, você também, que é uma sacerdotisa de Umbanda, né, vai entender o que eu estou falando. Quando a gente começa a ter o contato com as ervas para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa mente, para entrar em sintonia com as nossas divindades, automaticamente essa mulher vai querer trazer isso para o dia a dia dela. E ela vai querer trazer esse cuidado não só dentro de um templo religioso, mas fora. E é aí que ela se depara com a ginecologia natural, que é quando ela entende que existe um movimento, que eu falo que é uma tecnologia ancestral, porque apesar de ser moderna, ela já vem de muito tempo. Então, ela é uma tecnologia, ela é ancestral, que é desse cuidado com o corpo, com a mente, com o espírito, de uma maneira unificada. Então, a gente vai entender que um banho de assento, ele também pode curar uma candidíase, uma endometriose, tanto quanto a medicina alopática que a gente tem dentro dos consultórios. A gente vai entender que essa relação do banho de erva que a gente toma para o nosso corpo, além de energizar e canalizar o nosso corpo espiritualmente, ele também vai estar revitalizando a nossa saúde, nos protegendo de determinadas doenças, de determinados sintomas. Quando a gente faz um chá de erva para a gente tomar, aquilo não é só um chá para acalmar a nossa mente, para um momento relaxante, mas também é uma medicina de cura, também é uma medicina que vai trabalhar o nosso útero, o nosso canal uterino, os nossos ovários, as nossas trompas. Então, eu entendo que as mulheres atualmente, elas estão buscando as suas referências, não só no sentido de referência em sociedade, mas as suas referências no cuidado com o próprio corpo. Porque quando a gente vai num consultório médico fazer um acompanhamento ginecológico, é um tratamento distanciado. A gente chega, a gente conta para o médico ou para a médica os nossos sintomas, eles nos avaliam, passam uma medicação, passam um exame e se vão. E, às vezes, isso não é o suficiente para as mulheres hoje em dia. Elas querem entender como funciona o próprio corpo. Elas querem entender o que acontece quando está menstruando, por que a menstruação hoje em dia ainda é tão mal vista na sociedade patriarcal. Muitas mulheres querem entender como é que elas começaram a odiar o próprio sangue. É impressionante quantas mulheres odeiam a menstruação, sim, enquanto para nós, sacerdotisas, pessoas ligadas a religiões que estão dentro de um foco do feminino, principalmente, isso é uma bênção, é uma, sim, dádiva, né? E chega a ser agressivo você ouvir mulheres falando, eu não suporto menstruar. Sim, é o que eu mais ouço. Não gosto da menstruação, né? E aí, quando a gente faz uma investigação com essa mulher para ela entender por que ela não gosta do sangue dela, por que ela não gosta de menstruar, ela entende que não foi uma coisa que ela enraizou dentro dela. Foi ensinado a ela que aquele período era um período ruim, que era um período doloroso, de muitas cólicas, que impediria ela de ter uma vida ativa, porque ela não ia conseguir trabalhar porque está menstruada, ela não ia conseguir cuidar da casa e dos filhos porque está menstruada, como se a menstruação fosse um atraso de vida. E aí, dentro da ginecologia natural, a gente ressignifica esse contato com a menstruação. A gente traz o sangue sagrado, a gente entende que esse sangue que vai à terra, que vai aos nossos cuidados, ele também faz parte do nosso ser, do nosso ciclo, do ser mulher. É o que nos garante que nós poderemos produzir e gerar vidas saudáveis e fortes. Então, quando essas mulheres se entendem com a menstruação, elas perdem os sintomas de agressividade, de nervosismo e de dores absurdas, porque elas entendem que essas dores só acontecem quando elas estão indo contrário à energia do próprio corpo. Porque a cólica nada mais é do que o nosso corpo pedindo um momento de descanso e de pausa e a gente querendo agir como se a cólica não existisse, como se o nosso útero não estivesse inchado naquele período do mês, precisando que a gente diminua a nossa carga horária, a nossa rotina, para caber numa realidade mais confortável. E aí, quando a gente vai trabalhando, criando, organizando a rotina dessa mulher, para que ela se prepare para a menstruação dela, que virá todo mês, ela começa a entender que aquilo não é tão ruim, mas que lhe foi ensinado
ensinado a odiar o próprio corpo, é ensinado a odiar a menstruação. E aí ela passa a conviver com essa menstruação de uma maneira mais harmônica. Então, muitas das vezes eu chego com uma paciente que fala, eu odeio menstruar, eu vim aqui para parar de menstruar. E depois, meses depois, ela está me agradecendo porque ela pode, enfim, menstruar em paz. Que foi a palavra que eu mais ouvi. Eu menstruo hoje em paz, eu não brigo mais com o meu útero para tentar atender o chamado do mundo globalizado que exige de mim um poder que não dá, porque o meu corpo é cíclico. E quando ela começa a viver essa ciclicidade do corpo, ela entende que naquele período do mês, daquela semana, ela não vai se sobrecarregar. Porque o corpo dela vai em estado de mutação. Então, o mês que ela vai balancear a agenda dela, que ela vai fazer uma rotina de trabalho que seja compatível com um momento de descanso, nem que seja de 10 minutos por dia. Ela vai fazer uma alimentação equilibrada, onde ela não vai encher o corpo dela de gorduras saturadas, porque vai sobrecarregar o útero dela. Então, a gente entende isso, assim, que as mulheres elas estão procurando essa revolução, não só de autoconhecimento, mas de ter o direito de compreender como funciona o próprio corpo. Porque como essa medicina roubou o saber da mulher, né, e deixou só na mão dos médicos, as mulheres elas não tinham noção do que estava acontecendo no corpo delas. E agora elas têm acesso à comunicação, elas têm acesso à internet, elas têm acesso a esse saber ancestral e elas estão procurando se reformular dentro da própria rotina para que elas consigam conviver em paz. Eu vejo esse movimento. Quando as pessoas entram para a bruxaria, por exemplo, e descobrem que nós temos um altar só para menstruação, as pessoas elas não conseguem compreender como se pode colocar a menstruação dentro de uma energia divina, né? Porque há muitos conflitos internos. Eu estou sangrando, eu posso manchar a minha roupa, eu me envergonho por conta da menstruação, enquanto isso não tem nada de vergonhoso. Enquanto isso é uma honra ser mulher, é uma honra poder menstruar, é uma honra poder gerar uma criança, é uma honra poder parar de menstruar também, sabendo que tudo aquilo já foi vivido, foi compreendido durante a vida. Mas quando a gente tem um altar menstrual, como a gente tem dentro da bruxaria, e a gente traz aquele significado importante para isso, faz com que a gente possa ali colocar as nossas orações diante daquele momento onde o nosso organismo está dispensando uma energia para gerar uma força nutridora dentro da gente, entendendo que esse momento antecede ao momento de plenitude dentro do organismo da mulher. O respeito que a gente adquire pela menstruação, de honrar essa menstruação usando colares menstrual, colocando flores em seu altar, fazendo ofertas à terra em decorrência disso, faz com que a mulher olhe para si mesma novamente como um ser divino. Sim. Porque entende que ela é a força do fluxo da menstruação, né? E descaracterizar imagens negativas que estavam relacionadas à menstruação dentro desse contexto tem sido muito importante para mulheres que se encontram em estados de traumas por conta da menstruação. Porque nós falamos de uma menstruação comum, natural de todas as mulheres, mas existem mulheres que têm traumas gravíssimos que estão relacionados à menstruação. Eu conheci mulheres que durante o período menstrual não tinham condições de lidar com outras pessoas. Sim. Né? E mulheres essas que abominam, inclusive, qualquer ideia de poder gerar uma criança, porque dentro do processo da menstruação já entendem a dor que isso processa nelas e não conseguem mensurar como que seria gerar uma criança. A decisão de gerar ou não uma criança, hoje, é algo muito falado também. E eu gostaria de saber qual a visão que você tem sobre isso. Sobre gerar uma vida, o direito de escolha? O direito de escolha. Estou perguntando para a Flor de Zaira isso. Eu acho fantástico, porque eu mesma fui uma mulher, uma adolescente, uma jovem,
que teve um contato com a menstruação muito difícil e através da ginecologia natural que eu descaracterizei essa ideia de que ter filho é sinônimo de dor, de que menstruação é sinônimo de dor. Então eu acho divino a gente ter essa propriedade do nosso corpo, da gente ter o direito de escolha, de ter ou não um filho, de gerar ou não uma vida e não ser uma obrigação imposta pela sociedade. De não ser julgada por fazer uma escolha, sim, de não querer fazer esse tipo de entrega, né? Esse também é um tipo de... Isso também é liberdade. É liberdade. É exatamente isso. Nós vamos continuar esse papo no nosso próximo podcast, no nosso próximo encontro. Nós vamos continuar falando sobre ginecologia natural, mas vamos dar mais ênfase aqui ao contexto espiritual que isso traz para cada um de nós. Nós vamos falar agora aqui dos nossos patrocinadores. Vamos falar aqui, agradecendo aos meus patrocinadores, Marque Estúdios, estudo de design de som, de produção musical, de arranjos, de gravações, mixagem e masterização. Quero agradecer também a Dual Psique. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Psicólogo, neuropsicólogo. Gabriela Alcântara, doula na tradição, psicóloga perinatal, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa esplêndida. Só quem conhece sabe como que é maravilhosa essa mulher. Casa do Parque, um aluguel de temporada, um dos meus lugares preferidos do mundo, um lugar onde me sinto acolhida, um lugar maravilhoso, um lugar que você pode levar mais de 30 pessoas. É uma casa extremamente confortável, com uma infraestrutura excelente. Essa piscina agora aí, ó, espetáculo. Tenda de Umbanda Caboclo Sete Flechas, que vai inaugurar aqui em Nova Friburgo, no bairro de Nova Suíça, no dia 12 de outubro, numa festa extraordinária para as crianças. A inauguração da Tenda de Umbanda Caboclo Sete Flechas acontecerá às 15 horas do dia 12 de outubro. Vocês estão todos convidados a participar. Nise Casadeiros, bem casados, sabores mais maravilhosos que vocês já tiveram na sua vida, os bem casados que adoçam a sua vida. Camila Barros, Estúdio de Beleza, é uma lash design, ela faz os meus cílios há muitos anos, uma pessoa maravilhosa, um lugar onde você pode realçar a sua beleza, um salão completo para você. Nery Hair, transista, uma pessoa importantíssima na minha vida. Essa mulher que fez essas tranças aqui é uma mulher que me ajudou na transição capilar, um trabalho espetacular da Dandara. Vocês não sabem o quanto é talentosa essa mulher. É tão importante a gente falar de mulheres dentro de um lugar onde a gente está falando de ginecologia natural. Há muitas mulheres muito interessantes dentro dessa cidade e no nosso mundo, né? Com certeza. Realize Estudo Podcast, aqui nos dando a oportunidade e patrocinando também esse momento. Meus atendimentos de segunda a sexta, atendo com baralho cigano na parte da manhã e da tarde. Trisca, caldeiraria, fabricação e pintura industrial, também um dos nossos patrocinadores. Flor de Zaira, essa pessoa maravilhosa que está aqui conosco hoje, entregando um pouco do seu conhecimento, da sua energia. De noite entregas, a entrega em Lumiar, a partir das 9 horas da noite, durante toda a madrugada, aquilo que você precisar de bebidas, de conveniência, de delivery na madrugada. Peçanha Imóveis, um corretor de grande competência, de seriedade e de grande transparência para que você possa realizar o seu sonho da casa própria, uma pessoa que atua em toda a região oceânica, na região dos lagos. Armazém Café, cafeteria e boleria, os bolos fantásticos da Francine, que está conosco aqui, nos patrocinando, nos dando esse apoio. Francine, desde 2015, servindo esses bolos maravilhosos no Armazém Café.
E esses são os nossos patrocinadores. Quero agradecer imensamente, não só a eles por esse apoio, mas a todos vocês que estão nos assistindo e trazendo para a gente essa energia de fé, de amor, de compreensão. Nós ficamos aqui hoje com o Trívia Vozes da Sabedoria e até o nosso próximo encontro, queridos. Um beijo no coração. Até breve.